Pastor, o senhor é irmão do pastor Semei. Eu gostaria que o senhor orasse por esse servo aí que vai trazer a mensagem agora para a gente. Vamos orar. Pai querido e amável Deus, louvado e enaltecido seja o teu santo nome, por tudo que és, pelo Senhor dos Exércitos, pelo Senhor amável, querido, que tem nos tocado, mantido a nossa vida em meio a essa mortandade que tem predominado sobre o mundo. Tem piedade do teu povo, Senhor. Guarda-nos sob teus santos cuidados e de maneira muito especial, nessa hora, pedimos a tua influência sobre Semei, o teu toque do Espírito Santo sobre os seus lábios, para que o fogo do teu santuário incendeie e também aqueça os nossos corações. Nós te imploramos essa bênção, já agradecidos, inspirados no teu Santo Espírito, no qual pedimos já nascer nesta manhã, e no doce nome de Jesus. Amém. Pastor Semei, Deus te use poderosamente, amigo. Amém, meu pastor. Eu quero agradecer, pastor Abdoral, pela sua oração, ao meu irmão Gondim. Quero agradecer também ao Moreira, que na lição falou uma frase que me deu um sinal de Deus para confirmar que o Senhor está à frente desse momento. O Senhor está falando. Quando o pastor Moreira diz que Deus é dono do tempo, dono do nosso tempo. Eu vou falar sobre o tempo hoje, o tempo que nós estamos vivendo. E eu louvo a Deus porque a minha mensagem hoje já está bem molhada, bem umedecida, porque o pastor Abdoral orou, depois meu irmão orou, e eu sei que todos os meus irmãos aqui presentes vão ficar em oração para que Deus fale conosco, para que esse recado que vem do céu seja entregue em nossas mãos, né? Que Deus possa lavar as nossas mãos nesse momento, para que recebamos o pão do céu e possamos nos alimentar de sua palavra a partir de agora. O meu irmão, o pastor Gondim, ele foi meu professor de filosofia, né? Lá no seminário. E essa era uma das matérias que eu gostava muito, porque como ela foi aplicada por um pastor, então meu irmão sempre fazia questão de mostrar para a gente os benefícios da filosofia, o benefício de pensar, o benefício de questionar, para não vivermos alienados e qualquer vento de doutrina e qualquer ideia pudesse nos conduzir ao erro, né? Então nós temos que questionar tudo, e louvado seja Deus por isso. Eu dei esse tema, essa mensagem, tempo de seguir o santo, e vocês vão entender porque eu dei esse tema, tempo de seguir o santo. Porque o tempo é uma questão muito analisada por muitas pessoas, inclusive os cientistas hoje tentam explicar um pouco do tempo, mas me parece que o tempo é algo que nós podemos dizer que é meio inacessível, não dá muito para a gente explicar o tempo. Nós, do povo de Deus, temos algumas graças, algumas bênçãos que Deus nos concedeu em relação ao tempo, e a gente vai ver isso aqui hoje. Mas um exemplo claro é Santo Agostinho, quando questionado a respeito do tempo, como ele imaginava, como ele explicava o tempo, né? E Santo Agostinho, ele diz que se você não perguntar, eu sei o que é. Se quiser que eu explique, eu já não sei mais. Disse Santo Agostinho a respeito do tempo. Se você não perguntar, eu sei o que é. Se quiser que eu explique, eu já não sei mais. Então, é uma incógnita o tempo, difícil de entendê-lo, muito difícil de entendê-lo. No senso comum, nós estabelecemos o tempo da seguinte forma: presente, passado e futuro. Esse é o conhecimento que a gente tem. Para alguns, o presente é uma ilusão. O presente nem sequer existe, né? O presente é uma ilusão.
Pois se o segundo que está por vir é futuro, e o segundo que já passou é passado, então qual seria o nosso presente? Qual é o nosso presente agora? O presente é tão rápido, ele é tão veloz, que a gente não consegue definir o presente com presteza. Muito bem. Aristóteles foi um também que se atreveu a falar do tempo, e ele falou a respeito do tempo presente da seguinte forma: o presente é um mero instante matemático puramente teórico. Olha quanta filosofia, né? Quanta gente tentando explicar o tempo. O presente é um mero instante matemático puramente teórico, é só teoria, ele praticamente não existe. Quando você pensa em surpreendê-lo, dizia ele já passou. Então é como nós lemos aqui antes. O segundo que está por vir é futuro. E o segundo que já passou virou passado. Parece tudo uma ilusão. É tão rápido que a gente nem vê passar. E tudo fica mais difícil quando a gente olha para Deus, né? Um Deus eterno. Olha como fica mais difícil ainda. E às vezes dá um nó na cabeça da gente. Porque quando a gente olha para Deus e entende Deus como um ser eterno, e essa eternidade aplicada a Deus, esse atributo de Deus de eternidade, é uma eternidade que vai para frente e uma eternidade que vai para trás, né? Ele nunca começou e ele nunca terminará. Nós estamos falando de um ser incriado, um ser que não teve início. Olha como isso é complicado. A mente humana, parece que esse é o teto da mente humana. A gente bate lá e não consegue ir além, porque a eternidade de Deus é simplesmente fantástica. Nós só conhecemos coisas que começaram, não conhecemos as coisas que nunca foram criadas. Nós não conhecemos nada a respeito de um ser que é incriado, que não teve início e que nunca terá fim. A eternidade é parte da sua essência. Pois muito bem, meus queridos, os teóricos e os filósofos estão aí, né, batendo cabeça, tentando explicar o tempo. Mas Deus nos deu um presente em vários sentidos. Esse presente que é difícil de se explicar, porque ele é um mero instante matemático que está passando agora, e se eu começar agora a descrever o meu presente, ele já vai se tornando automaticamente passado, percebe? Mas Deus nos deu um presente especial. Nós estamos vivendo um período que nós acreditamos, segundo a palavra de Deus, que é um período que nós chamamos de período de juízo. E esse período de juízo é um tempo presente, mas que não é tão rápido quanto o segundo. É um presente duradouro, porque ele é preenchido com a misericórdia de Deus. É um presente que é largo, para que Deus atue e opere transformação, mudança e regeneração de um povo. E vocês vão entender, a mensagem vai ficar mais clara, mas era necessário que eu falasse um pouco a respeito desse questionamento a respeito do tempo. Qual é a importância do tempo para mim e para você? Você entende o tempo que está vivendo? Percebe que quando a gente fala da volta de Jesus, nós não sabemos muita coisa, porque o próprio Jesus disse a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Mas nós sabemos exatamente que tempo estamos vivendo. Esse tempo presente, largo e comprido, esse tempo presente foi presenteado ao povo de Deus, foi revelado ao povo de Deus, foi dado ao povo de Deus. Então nós precisamos entender que o tempo é importante, e principalmente quando se trata de um tempo de seguir o santo, um tempo de andar na presença do santo, um tempo de viver um relacionamento íntimo com o santo, com o Espírito Santo, com o Santo Cristo, com o Santo Deus. Então eu pergunto novamente, qual a importância do tempo para você, meu querido? Para os que creem que nós estamos vivendo o que está escrito lá em Apocalipse, para os que acreditam no que está escrito em Apocalipse 14, e você conhece muito bem, versos 6 e 7, se você quiser pode conferir na sua Bíblia,
Está escrito lá: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai, presta bem atenção agora, aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Meus queridos, aquele que fez, o Criador, há pouco tempo aí abordado pelo pastor Wagner e também pelo pastor Moreira no estudo da lição, o Criador, o sábado aqui representado nesse texto, apresentado nesse texto como uma parte do tempo, uma parte preciosa, uma parte separada, e agora, nesse texto, nós encontramos uma parte do mandamento que se refere ao sábado e que aponta, é um sinal de que Deus é o nosso Criador e a Ele devemos toda a obediência, respeito, honra. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse texto, nós estamos vendo aqui a importância do tempo e como Deus marcou o tempo para nós, nos dando um tempo presente longo porque eu digo, ele não acaba como o presente, que é um mero instante matemático, mas um presente longo, dia do juízo. Um dia já tem durado alguns anos. Dia do juízo. Dia escatológico da expiação. Quando esse tempo começou? Quando? E qual é a chave que abre a porta desse desconhecido tempo para revelar para nós, queridos, pobres mortais, quando essas coisas acontecerão e o que elas representam? Porque o livro de Apocalipse diz que a hora do juízo chegou. E quando chega a hora do juízo, é hora de adorar a Deus. É hora de reverenciá-lo, obedecê-lo. Porque o dia que estamos vivendo é solene. O dia da expiação que nós estamos vivendo é solene. Todos nós já sabemos a resposta para linkar Apocalipse, que nós acabamos de ler, com Daniel. E o texto-chave para linkar essas duas mensagens está em Daniel 8,14, que diz lá até 2.300 tardes e manhãs, e aí você já sabe, o santuário será purificado. E para aquelas pessoas que estão tendo contato pela primeira vez com essa mensagem, talvez não entendam muito, eu não vou me ater aos detalhes, mas eu vou dar para você algumas questões que são essenciais para a gente entender. Essas 2.300 tardes e manhãs, segundo a palavra de Deus, deveria-se começar a contar esse tempo a partir da ordem oficial para a reconstrução de Jerusalém, que aconteceu em 457. A partir dali, contariam-se 2.300 tardes e manhãs. Em outras palavras, 2.300 anos. Esse período vai cair lá em 1844. E segundo Daniel, segundo a palavra de Deus, o dia do juízo começa em 1844. O tempo do juízo, que simbolicamente, na cerimônia ritualística da expiação, era apresentado para o povo um dia que apontava para esse futuro, um dia em que Deus separaria para sempre do seu povo o pecado, livraria o seu povo do pecado. Esse era o objetivo do ritual do santuário no passado. Era mostrar a salvação de Deus, e algumas características importantes apareciam ali. Muito bem, meus queridos, o que era que havia de especial nesse ritual do passado? Eu enumerei algumas coisas aqui, eu gostaria que você pontuasse para você jamais esquecer. Na cerimônia do santuário, descrita lá em Levítico 16, verso 29 e 31, na realidade o capítulo todo descreve aquele dia, mas eu gostaria de me concentrar aqui em Levítico 16, 29 a 31. Eu peço a você que leia junto comigo o que está escrito ali, porque é importantíssimo para a gente chegar na argumentação dessa mensagem. Então vamos lá. O verso 31 diz: é sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma. Isso é estatuto perpétuo. Mas o verso 29 anterior diz assim, ó: isso vos será por sinal estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis.
nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque aquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Aí ele diz no verso 31, como já lemos, é sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma, e isso é estatuto perpétuo. Louvado seja Deus por sua palavra. Então, a princípio, eu gostaria que você focalizasse o fato de Deus ter estabelecido no meio do calendário um dia no ano e que ele santificou esse dia como sendo sábado. Nós sabemos que existiram outros sábados cerimoniais, mas este sábado era muito especial, porque esse sábado se apresentaria no futuro. Esse sábado se apresentaria de forma, como a teologia entende, de forma escatológica. Ele não servia apenas para aquele tempo no passado, mas ele se referia ao tempo no futuro que viria, o dia do juízo, o Yom Kippur, o dia escatológico da expiação. Era esse evento que acontecia, esse ritual do santuário, era nada mais, nada menos que um símbolo que visava ensinar didaticamente para o seu povo que no futuro Deus resolveria definitivamente o problema do pecado. Então vamos lá. O que acontecia de peculiar, de especial no ritual da expiação? Coisas extremamente importantes. A primeira, olha só, aquele ritual exigia a morte de qualquer homem ou mulher que se negasse a participar dele. Se alguém se negasse a afligir a sua alma, chorar, prantear e clamar ao Senhor por genuíno arrependimento e perdão dos seus pecados, este cidadão já era condenado à morte. Então, essa era o único ritual que exigia a morte daqueles que não participassem. Muito bem. Segundo, aquele era um dia de recomeço. Deus removia por meio daqueles símbolos todo o pecado do povo e tudo naquele dia era zerado. Tudo naquele dia era zerado. Terceiro, era uma obra que era protagonizada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo precisava se fazer presente naquela obra, porque o Espírito Santo era quem convencia o povo de Deus, o homem naquele momento, do seu pecado, convencia o homem naquele momento que o juízo tinha chegado, convencia o homem de forma genuína a se apresentar diante de Deus com arrependimento sincero. Aquele dia também era um dia de jejum e oração. É a quarta questão. E a quinta questão. Todos eram chamados a se santificar. Todos eram chamados a se santificar. Presta bem atenção, querido. Todos eram chamados a se santificar, mas também o dia que era estabelecido por Deus para aquele evento também deveria ser santificado. Por isso ele declarou, é sábado solene. Sábado solene. Muito bem. Agora eu volto ao início dessa lista. Para a gente ver agora se a gente aplicar a escatologia, ou seja, aplicar aqui agora como essas coisas vão atuar no dia escatológico da expiação, como é que elas vão acontecer quando estivéssemos bem próximos da volta de Jesus, vivendo o tempo do juízo. Aí eu gostaria agora de apresentar para vocês cada coisa, cada item desse que eu acabei de ler, como Deus vai efetuar esse item nos últimos dias, nesse dia final, nesse dia que eu e você estamos vivendo. Muito bem. O primeiro ponto disse que a morte de um homem que se negasse a se arrepender e contristar a sua alma era exigida. Todos eram convidados a participar. Ninguém estava livre desse evento. Ninguém poderia ficar de fora. Então, ali havia definição de casos. O problema era um problema de vida ou morte a ser resolvido. Era tempo de chorar, não era tempo de celebrar. E quando a gente fala de tempo de chorar e tempo de não celebrar, a gente remete a Joel, porque Joel também prefigurou ali um tempo de juízo, e quando ele estava falando de juízo, o que ele dizia? Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento.
ministros do Senhor chorem entre o pórtico e o altar. Não podia ter nenhuma festa, nenhum tipo de alegria, era um tempo solene, era um tempo de reflexão, de tristeza, de choro, de jejum. Muito bem, queridos. O sacerdote temia também por sua vida, e olha o que acontecia. Um dia antes, ele já começava a jejuar e orar, e ele não dormia aquela noite que antecedia o dia da expiação. Ele passava o dia inteiro em oração, a noite inteira em vigília, para poder exercer o ministério da expiação no dia do juízo. Aquele também era um dia de recomeço, porque apontava para o dia em que Jesus viria para livrar definitivamente o povo de Deus do pecado. Por isso Satanás aparecia naquele ritual. Nós não vamos discutir o ritual aqui, mas eu quero só puxar alguns eventos que ali aconteciam para a gente entender o que vai acontecer até o final da mensagem. Então, era um evento onde o personagem de Satanás aparecia através do bode Azazel. E há um comentário muito interessante que diz o seguinte a respeito desse bode. O bode vivo servia para fazer expiação no sentido de levar embora os pecados dos israelitas, como se fosse um caminhão de lixo ritual, transportando detritos tóxicos em direção ao deserto. Então, olha que coisa interessante. Satanás aparecia também nesse contexto de juízo para receber o início do seu castigo, para começar a pagar pelo fato de ter sido ele o originador do mal e carregar toda aquela sujeira, aquele lixo tóxico do santuário para o deserto, isolar-se no deserto a fim de separar do povo de Deus definitivamente os seus pecados. Muito bem, era uma obra protagonizada pelo Espírito Santo, como eu falei no item 3. Era a dispensação do Espírito, assim como nós estamos vivendo agora. Essa atuação do Espírito Santo nesse momento com a gente é escatológica, porque ele realizava esse trabalho no santuário, convencendo o homem dos seus pecados. Não era um mero ajoelhar-se, não era um mero chorar, tinha que chorar de forma mecânica, não era isso. Deviam-se os homens se colocarem diante de Deus numa postura de sensibilidade, ao ponto de deixar o Espírito Santo agir, convencê-lo do pecado, para que ele pudesse estar pronto para vivenciar até o final daquele processo do dia da expiação. Então, era um momento de atuação do Espírito Santo. E hoje nós estamos vivendo exatamente esse período, um período em que o Espírito Santo se aproxima para nos convencer de pecado, para nos convencer dos nossos erros, para nos convencer que estamos exatamente vivendo esse presente de Deus e esse presente de tempo duradouro, pois ainda há esperança de nos arrependermos, de confessarmos os nossos pecados e mudarmos de direção na nossa vida. É tempo de seguir o santo, é tempo de estar na presença do santo. Todos eram chamados a se santificar. O dia era vivido nessa direção de consciência. Eu preciso ser santo. É uma questão de vida ou morte. E é aqui onde eu gostaria de conduzir você para a tese dessa mensagem. Hoje é tempo de seguir o santo de Deus, para que a santidade nos alcance. Hoje é tempo de servir o santo, de seguir o santo de Deus, para que a santidade nos alcance. Todos eram chamados a se santificar. E hoje nós estamos sendo chamados a nos santificarmos também. A minha pergunta hoje para reflexão é a seguinte: todos os dias nós deveríamos acordar dessa forma. E eu pergunto para você, você lembra a última vez que você acordou dizendo para Deus: Senhor, faze-me neste dia santo ao Senhor. O Senhor me ordenou seguir a santificação. Há uma exigência gigantesca a meu respeito nesse sentido. Eu preciso ser santo em todos os pontos da minha vida. Eu sei que eu não posso ser perfeito, mas eu posso andar na tua presença e ser moldado dia a dia, transformado. Senhor, hoje eu quero ser santo. Hoje eu quero honrar o teu nome. Hoje eu quero ter a certeza de que carregarei aqueles dizeres nas minhas vestes
de justiça. Santidade ao Senhor. Eu quero ter convicção de que eu faço parte do teu povo, que eu faço parte do teu reino. Qual foi a última vez que eu e você acordamos preocupados com a santidade? Preocupados em oferecer ao Senhor os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é um assunto que mexe muito com a igreja, mexe muito com o crente, porque nós vivemos uma batalha por sermos santos, por fazer a vontade de Deus, e nós não entendemos muitas vezes esse processo, e porque vivemos em queda constante, e levanta e cai, isso se torna angustiante, se torna cansativo muitas vezes. Não era para ser, mas tem sido na maioria das vezes. Mas o Senhor quer nos ensinar como é possível que a santidade nos alcance, como é possível que a santidade entre dentro de nós e nos faça pessoas diferentes, pessoas melhores, capazes de viver nova vida. Muito bem, queridos. E o último item dessa lista que eu acabei de ler para vocês é: aquele dia foi estabelecido por Deus como sábado solene. Não era todo dia 10 do 7º mês, não era sábado todo dia 7, todo dia 10 do 7º mês. Se a gente aplicar no calendário da gente aqui, para entender melhor, não era todo dia 10 de julho que caía no sábado, não, mas aquele dia era dia de expiação. E por ser expiação, por ser juízo, Deus disse, será sábado solene. Sábado solene. Eu quero chamar a sua atenção para a importância disso. Hoje, todos os dias, até Jesus voltar, nesse presente longo que nós estamos vivendo, é sábado solene. Sábado solene. Deus está nos ensinando através deste ritual do santuário, que chegaria um tempo em que as nossas atitudes diárias deveriam estar sendo inspiradas pelo tempo presente. Meu Deus, eu estou em dia de juízo, em tempo de juízo. O Espírito Santo foi outorgado para que eu fosse convencido do meu pecado, para que eu fosse convencido do juízo. E eu preciso entender que esse é um momento solene. Então, hoje é quinta-feira, mas por conta do simbolismo desse tempo que nós estamos vivendo, hoje também é sábado. As nossas atitudes devem ser atitudes reflexivas, devemos pensar no que vamos falar hoje, porque é sábado solene. Devemos pensar no que vamos ver hoje, porque é sábado solene. E isso muito me alegra, sabe por quê, irmãos? Porque eu percebo nos testemunhos da Sala 57, quantas e quantas pessoas se levantam e dizem assim, depois que eu fui tocado pelo Espírito Santo, que eu comecei a passar mais tempo com Deus, Deus foi abrindo a minha mente, me fazendo enxergar algumas coisas que eu precisava abrir mão, que eu precisava deixar. Eu tinha que seguir a santificação e não sabia como, mas Deus foi me mostrando, me revelando, me capacitando para vencer esses meus defeitos. E as pessoas falam de coisas que parecem muito simples, mas não são simples quando aplicamos a profecia. Porque alguns eu já ouvi dizer na Sala 57, eu percebi que eu estava gastando muito tempo com séries no Netflix, eu percebi que eu estava gastando muito tempo com coisas frívolas, com coisas que não têm nenhum valor, e parece que o Espírito Santo está convencendo as pessoas de que é juízo, de que é tempo de buscar santidade, se afastar do pecado, porque Jesus está vindo para definir essa situação. Aquele ritual do passado apontava para esse tempo que estamos vivendo agora, para esse longo presente, de quantos anos eu não sei quanto vai durar, quanto tempo vai passar, mas estamos vivendo um tempo presente, chamado de tempo de graça, a fim de podermos atender à voz do Espírito que nos chama para entrar no juízo e começarmos a permitir que Deus opere o genuíno arrependimento, a confissão, o choro genuíno, a aproximação sincera de Deus. Estamos vivendo o grande dia da expiação. Olha o que Ellen White diz. Estamos vivendo no grande dia da expiação. E agora é tempo de que cada um se arrependa diante de Deus, confesse seus pecados e, por uma fé viva, descanse, sabem em quê, queridos? Nos méritos de um Salvador crucificado e vivo. Testemunho para Ministros, páginas 224 e 225. Tempo de descansar, olha só, de descansar nos méritos de um Salvador. Mais uma vez, Ellen White fazendo alusão aqui à justificação pela fé e à necessidade que temos de seguir o santo para sermos santificados.
Estamos num tempo de grande exigência. Deus pede que nossos corpos sejam apresentados como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele diz que esse é o verdadeiro culto, é um culto racional. Todos os nossos propósitos, começa agora a pensar comigo, olha como é pesada a exigência, como são pesados os mandamentos de Deus no que diz respeito ao que ele espera de nós. Olha só, eu digo pesados mesmo, eu digo impossível de serem carregados, mas nós vamos chegar lá. Todos os nossos propósitos precisam ser santificados nesse tempo. Todos os nossos sonhos submetidos a Deus, nossos pecados abandonados, nossa confissão deve ser sincera, nosso arrependimento genuíno, a santidade deve ser a nossa busca diária, a nossa família deve ser oferecida no altar do Senhor. No que diz respeito ao tempo que nós estamos vivendo agora, nós precisamos viver todos os dias como em pleno sábado, pois ao pôr do sol, queridos, desse tempo profético, o grande e terrível dia do Senhor surgirá. Concluir-se-á esse dia do juízo, e o sol da justiça brilhará para retirar o seu povo, os seus filhos, aqueles que foram santificados por sua presença, e separá-los definitivamente do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. No que diz respeito, queridos, ao tempo que nós estamos vivendo agora, precisamos viver todos os dias como em pleno sábado, como em pleno sábado. Conversação santa, pensamentos puros, pois estamos vivendo o dia escatológico do juízo, o dia da expiação, o Yom Kippur. Desconfiança de nós mesmos. Queridos, tem coisas muito simples que o Espírito Santo está revelando. Eu percebo isso nos testemunhos, como eu já falei. Eu viajei alguns anos atrás e passei uma semana em Florianópolis. E lá eu conheci um cidadão que me hospedou na casa dele, o nome dele era Joel. Fiz uma amizade muito grande com ele. E à noite eu iria pregar e cantar nas igrejas. E ele me levava para as igrejas, mas durante o dia eu ficava na casa dele. E ele saía para trabalhar e a esposa também, eu ficava ali sozinho e eu comecei a procurar na casa uma televisão que eu pudesse assistir para passar um pouco tempo. E eu não encontrei televisão na casa do Joel, até que quando ele chegou à noite, sentado na mesa para a gente jantar juntos, eu estava curioso por saber por que ele não tinha televisão em casa. E eu fiz a pergunta, crucial. Joel, por que é que você não tem televisão na sua casa? E a resposta dele foi assim, queridos. Porque eu gosto muito, Semei. Sabe quando eu falo que nós estamos vivendo num tempo de juízo, tempo de santificarmos os nossos pensamentos a Deus, tempo de desconfiarmos de nós mesmos? Essa é uma atitude de desconfiança. Ele disse, eu não tenho televisão porque eu gosto muito. Então, ele desconfiava de si mesmo e para ele era mais importante ter controle sobre o que ele fazia do que se perder e ser dominado por uma coisa que não tinha nenhum valor, que só o conduzia para coisas efêmeras, para coisas vazias. Meus queridos, estamos num tempo de reflexão, de avaliar cada ato de nossa vida, de apresentar todos os nossos pensamentos a Deus, perguntar todos os dias, Senhor, aonde eu estou errando e o que o Senhor quer que eu faça, onde eu preciso melhorar, revela-me, mostra-me. Louvado seja o nome do Senhor. Como lidar com tamanhas exigências, irmãos? É muita coisa que eu acabei de ler aqui. E meio que deixa a mente da gente pesada. Mas como lidar com essas exigências para esse tempo solene? Se você puder escrever essa frase que eu vou lhe dizer agora, escreva. Porque eu acredito que é impossível para nós atendermos essas exigências divinas. É impossível. A exigência para esse tempo é muito grande. Deus está pedindo um povo santo, separado, que se alimenta diferente, que pensa diferente, que conversa diferente, que o Espírito Santo lhe move, lhe conduz. Ele não tem planejamento na sua vida no que diz respeito ao que ele vai fazer amanhã ou deixar de fazer depois. Ele pode até planejar, mas ele tem na consciência a certeza de que Deus está dominando a sua vida e dirigindo seus passos. E ele se submete à vontade de Deus, permite ser guiado pelo Espírito. É um tempo em que homens e mulheres precisam se levantar como verdadeiros adoradores, aqueles que adorem a Deus em espírito e em verdade. As exigências são gigantescas. É essa frase que eu quero que você escreva. Mas a providência é maior.
As exigências são gigantescas, mas a providência é maior. Essa é a nossa esperança. É por isso que o Senhor diz que nós podemos descansar. Porque apesar de termos um grande trabalho pela frente, Senhor, eu não consigo produzir genuíno arrependimento, eu não consigo produzir choro, não sei chorar sem querer. Eu preciso do toque do teu Espírito. Eu preciso que o Senhor esteja comigo. E eu encerro agora mostrando para vocês como é que Deus vai realizar essa obra em nossa vida. Porque é que a santidade depende de seguirmos o santo. Porque é que precisamos seguir a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Porque quando o Senhor Jesus chamou Abraão para ser santo, nessa ordem ele disse: anda na minha presença e ser perfeito. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Anda na minha presença. Quando ele chamou os apóstolos, ele disse: vem, segue-me. Ele sabia que seguindo o santo, a santidade seria um fruto natural. Judas, capítulo 1, verso 24. Só tem um capítulo lá em Judas. Ele disse assim: ora, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Bendito seja o nome do Senhor. Ezequiel 11, verso 19. E lhes darei um só coração, porei dentro de vocês o meu espírito, e tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Deus se responsabilizando pela santificação do seu povo. Vocês cumprirão os meus estatutos, porque eu vos santifico. Mateus 6, verso 13, diz assim: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Outra vez, Deus se responsabilizando para te conduzir em santidade. Filipenses 1, verso 6. Estou convencido que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até aquele último dia. Percebe, queridos, as exigências são gigantescas para esse tempo de juízo. Mas a providência é maior. Ele já proveu tudo, ele já concedeu o poder, a capacitação para vivermos em santidade na sua presença, queridos. Filipenses 2, verso 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer quanto efetuar, segundo a sua boa vontade. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Tito 3, verso 5, a obra do Espírito Santo nesse tempo de juízo é essa, está aqui. Não por causa de alguma coisa justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade, ele nos salvou por meio do lavar regenerador e purificador do Espírito Santo. Bendito seja o seu nome para sempre. O pecador só pode ser santificado enquanto anda na presença do santo. É por isso que essa sala tem tanta relevância para Deus. É por isso que essa sala é a menina dos olhos de Deus. Porque ele sabe que quando passamos tempo na presença dele, somos santificados e preparados para o momento que está logo chegando de encararmos o Salvador, o sol da justiça. O pecador só pode ser santo se estiver seguindo o santo, passando tempo com o santo. O jovem rico, querendo o segredo da vida eterna, disse: que farei para herdar a vida eterna? Jesus então testou o jovem rico dizendo: guarda os mandamentos. E ele disse: eu já faço isso, mas te falta uma coisa, vem e segue-me, passa tempo comigo, vem andar comigo. Isso é que produz santidade. Não é um mero obedecer o mandamento, mas é o obedecer com alegria, porque estamos sendo estimulados por um Espírito que é convidado todos os dias a realizar essa obra maravilhosa, esse milagre na nossa vida, que é fazer com que deixemos de amar o pecado e amemos a justiça. Por isso ele nos convence do pecado, ele nos convence da justiça e do juízo. As exigências são gigantescas, mas a providência é maior. Eu encerro, queridos, dizendo para vocês, da minha experiência pessoal, eu nunca entreguei tanto de mim para Deus. Nunca consegui encontrar forças. Todas as vezes que eu oferecia para Deus alguma coisa de mim, Senhor, agora isso aqui é teu, eu não quero mais, eu não faço mais isso. Por favor, me ajuda. Todas as vezes que fiz isso, me frustrei, me entristeci e voltei atrás.
porque eu não entendia que eu precisava seguir na presença do santo para ser santificado. Não tinha a ver com atitudes morais, tinha a ver com atitude de dependência. A partir do momento que eu comecei a depender de Deus todos os dias e ter medo de sair da sua presença, hoje eu tenho medo, porque eu sei que eu não estou seguro longe dele. Quando eu passei a ter medo de sair da sua presença, aí o Senhor começou a mover dentro de mim o seu espírito, e ele me fez deixar de amar o pecado. E muitas coisas que eu tenho vencido têm sido fruto da operação do Espírito em minha vida. E depois que eu saí do hospital, como vocês já sabem, aí é que eu percebi que é seguindo o santo que a santidade vem naturalmente. E todas as ofertas que nós ofereceremos a Deus a partir desse momento serão ofertas de alegria, como está escrito no verso 24 de Judas, que ele é capaz de nos apresentar com alegria diante da sua glória. Não com peso. Misericórdia quero, não sacrifício, disse o Senhor. As exigências são gigantescas, mas a providência é maior. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus encha cada membro dessa sala com esta porção revigorante do Espírito Santo, essa que estamos esperando, a plenitude, o poder no máximo de sua eficácia. Que Deus te abençoe. Esse é o meu desejo e a minha oração nesta manhã. Amém.